E aí, pessoal, bom dia. O pessoal tá chegando aqui. A gente vai começar já já nessa live onde eu vou estar falando dessa imersão, né? Que eu tô propondo para vocês, que é uma imersão em motivação. Então, eu vou começar falando um pouquinho da estrutura do curso, assim, né? O que eu pensei pro curso, e vou falar um pouquinho também da minha motivação para estar fazendo essa imersão, né? Bom, a motivação principal, óbvio, é dinheiro, né? Dinheiro é algo que nos move, porque eu costumo dizer que é um reforçador generalizado, né? A gente pode transformar dinheiro em várias coisas. Mas não é só dinheiro e não é exclusivamente dinheiro que faz com que a gente, de certa maneira, se empenhe nessa missão, né? Há um tempo atrás, a gente tinha lançado um curso, que é um curso de funções executivas, e o curso é um curso muito legal, que eu gosto muito, mas é um curso muito específico e muito técnico, né? Ou pelo menos é mais técnico, né? Então as pessoas que não têm um conhecimento tão profundo ou de psicologia, ou de neuropsicologia, ou de neurociências, não se sentem tão à vontade para fazer esse curso, né? E daí eu com o Kennedy, que é o gerente de marketing, né, o meu sócio, a gente fez uma pesquisa com vocês e a gente efetivamente viu que havia alguns interesses em conhecimentos mais básicos na área de psicologia e de neurociências, né? E um dos conhecimentos que se destacou é motivação, né? Porque eu acredito que a maior parte das pessoas tenha dificuldade de se motivar para fazer algumas coisas, porque a questão da procrastinação é uma questão bastante frequente na minha bolha, né? Pessoas perguntando como vencer a procrastinação e que tem problemas com a procrastinação. E a motivação tem uma relação também com uma série de quadros de saúde mental, né? Vai de depressão, TDAH, entre outras condições, né? Então, a gente, dentro dos assuntos que a gente viu que vocês tinham interesses, a gente achou que motivação era um bom assunto para começar, né? Mas, cara, eu quando vendi o curso de funções executivas, eu chamei o Kennedy porque é o cara que entende de marketing, né? O grande problema do marketing para mim é que às vezes o marketing é agressivo, né? O marketing ele foca nas vendas, né? E no dinheiro, e óbvio, eu quero dinheiro, eu quero vender meus cursos, né? Mas de certa forma tem outras coisas que são importantes e relevantes para mim, né? Então, de certa maneira, a coisa de ficar fazendo esse marketing mais agressivo, né? Que diz, ah não, eu tenho a chave da felicidade, não é uma coisa que está de acordo com o meu discurso, né? Então eu ia fazer os vídeos de venda assim, querendo enfiar porrada no Kennedy, né? Eu gosto dele, mas eu queria enfiar porrada nele porque eu tinha que chegar lá e dizer assim: as funções executivas é o ouro da psicologia. Que porra de ouro, cara? Que porra de ouro da psicologia? Caraca, não sei de onde o cara tira essas coisas, mas deve ser nas faculdades de marketing que devem ensinar isso daí, né, cara? E isso me deixava menos motivado para vender, né? Por quê? Porque eu tinha que vender um negócio com um discurso que eu não estava acreditando, né? Então, de uma maneira geral, quando a gente começou a pensar nesse curso, ele me mandou os textos que a gente ia fazer, eu fui lá, gravei os textos, cara, voltei para casa incomodado, cara, incomodado, eu disse, cara, pô, eu não sei se eu quero vender curso, desse jeito eu não quero vender curso, né? E aí o que aconteceu é que eu liguei para ele e disse, cara, vamos fazer diferente, não vou fazer esse marketing, não vou ficar apelando para as pessoas, para as mazelas delas, para poder vender um negócio e prometendo uma coisa que não depende efetivamente de mim, né? Daí eu parei e pensei, peraí, o que eu quero com o curso? Por que eu quero que as pessoas conheçam sobre motivação, né? Bom, eu quero que elas conheçam o conhecimento básico
que, de certa forma, a gente usa no cotidiano, por exemplo, da psicologia, para entender os motivos das pessoas e como que esses motivos podem, de alguma forma, serem trabalhados para que eles melhorem, né? E aí é uma coisa interessante, né? Porque aí começou a fazer sentido para mim. Aí começou a fazer sentido para mim. O que aconteceu com a minha motivação? Subiu, né? Então eu disse, pô, agora sim, agora tem um negócio que se parece comigo, que é coisas que eu acredito e que eu fico à vontade de falar para as pessoas. Eu fico à vontade de dizer para as pessoas, ó, vem aqui, eu vou te ensinar como é que funciona a motivação, vou te dar uma série de recursos que eu acredito que você pode aplicar no teu cotidiano, mas que depende muito do contexto onde você está inserido. Isso é muito importante. E por isso que eu falo, cara, eu não quero saber de regra pronta, porque não tem uma regra pronta, né? Eu fiz alguns reacts, tinha até um que a gente não liberei para postar do Thiago Nigro, mas eu falei dele, que o cara faz, em 20 minutos ele dá forma para você ser milionário em 2 anos, né? E daí você acha, ah não, mas é super simples, né? Porque é só editar vídeo, é só postar vídeo, é só fazer isso. Só que você esquece do tempo que você tem, se você tem filho, se você sabe editar, quanto tempo demora a edição, se você tem boas ferramentas de edição, entre outras coisas, né? E aí, obviamente, isso começou a me irritar, né? Me irritava pra caramba, porque cada um sabe das suas condições. E é por isso que eu quero dar um conjunto de ferramentas que você possa pensar e dizer, cara, olha, isso serve para minha vida. Isso aqui, pô, ó, essa informação é importante para mim e eu acho que dá para ajustar nesse contexto. Pô, olha, isso que ele está falando é isso que me incomoda. Eu quero, de certa forma, falar de uma série de componentes que vão influenciar as pessoas, não no sentido de dizer um passo a passo para elas, mas que seja uma caixa de ferramentas para elas, que elas possam dali tirar a ferramenta que elas precisam, certo? E essa ideia de caixa de ferramentas, ela não é minha, né? A ideia de conhecimento como ferramenta, ela é muito antiga, né? O Vygotsky já falava disso, né? Tem alguns textos do Foucault e do Deleuze que ele falam disso. A ideia é efetivamente que a gente traga um conhecimento que seja acessível, claro, para que vocês possam não só mergulhar mais profundamente nas neurociências e na psicologia, que tem mais conhecimento sobre isso. Eu acredito que a maior parte das pessoas que me seguem tem interesse em neurociências e psicologia, e a partir daí ir construindo as estratégias que são pertinentes para vocês, certo? Porque exatamente disso que eu quero fugir. As estratégias de marketing que tem hoje, elas não servem para mim. Não são estratégias que me fazem ficar tranquilo e que me fazem, de certa forma, me ficar empolgado para divulgar um conteúdo que eu acho bastante importante, né? Então, a gente mudou essas estratégias para tentar alcançar um público e vender um produto que eu acredito, não algo que eu não acredito. Eu não tenho como vender alguma coisa que eu não acredito, certo? Alguém está falando assim, ó, que eu tô atrelado ao jeito brasileiro de sempre procurar o jeito mais fácil de fazer as coisas. Cara, eu não tenho problema para mim com o jeito mais fácil de fazer as coisas, porque até o jeito mais fácil de fazer as coisas, ele é econômico. O meu problema é que eu não quero vender algo que eu não acredito. Eu quero vender alguma coisa que eu acredito. Se eu acreditar, eu consigo vender. Se eu achar que o produto tem qualidade, se eu achar que ele funciona, eu quero vender. Agora eu não quero aquela coisa assim, você está procrastinando? Você não consegue fazer essas coisas? Sua vida tá não sei o quê? Nós aqui, marketing tabajara, o pessoal mais novo não vai saber o que é isso, né? Mas eu acabei de lembrar da TV Pirata e marketing tabajara, né? Então, cara, pra mim, não é do jeito que eu quero vender, né? E, pô, como é que você vai vender um curso de motivação sem motivação? Olha o Rafael, meu amigo Rafael da Raia de Venturento aí. Bom dia, Rafa. Tá frio aí na serra?
Então, a ideia desse curso, né? A ideia desse curso a gente vai começar a entender a motivação a partir da base dela, né? Ou seja, de como que o organismo se relaciona com o ambiente, né? De como que o organismo faz para manter a vida. A gente vai entender como que essa relação entre organismo e ambiente é mapeada inicialmente pelo sistema nervoso central, e a partir desse mapeamento ela vai efetivamente criando estratégias para mudar o estado interno do organismo. E como que esse estado interno vai, de certa forma, construindo uma série de elementos que também vão participar da motivação, né? E aí a gente vai escalando isso, né? Então a gente vai começar ali com, eu vou dizer assim, a motivação a nível celular, né? E aí a gente vai escalando até chegar no que eu chamo de funções executivas. Sim, a gente vai falar também de funções executivas, né? Um assunto que eu gosto bastante, como todos vocês já sabem, mas que é um assunto que nem sempre é fácil para quem é fora do meio da psicologia entender. Então a nossa ideia é cada vez mais ir buscando elementos de complexidade um pouquinho maior para chegar lá e entender como é que nós tomamos decisões, né? E como é que nós sustentamos as decisões que nós tomamos. Às vezes as pessoas confundem muito isso, assim, tomar decisão é fazer a coisa certa, né? Ou tomar a decisão de fazer a coisa certa, né? Mas a tomada de decisão é um processo que nem sempre a gente participa conscientemente, né? Eu posso tomar a decisão, por exemplo, eu uso esse exemplo que é um exemplo bastante batido, mas vale a pena, né? Eu posso tomar a decisão de entrar numa dieta e não conseguir sustentar essa dieta. Posso tomar a decisão de parar de fumar, sabendo que fumar é ruim e não conseguir fazer isso. Posso tomar a decisão de fazer um trabalho que eu preciso entregar e efetivamente marcar o dia e a hora que eu vou fazer isso e efetivamente não conseguir sentar e produzir do jeito que eu queria, né? Então, esses elementos da tomada de decisão que eu vou estar discutindo e vou tentar esclarecer para vocês, né, o que pode estar por trás disso e como que, de certa maneira, essas ferramentas que eu estou trazendo poderiam, de alguma forma, minimizar isso ou pelo menos fazer vocês ajustarem isso, né? Então, a gente tem essa percepção, essa impressão de que a tomada de decisão é uma tomada de decisão consciente, racional, certo? Mas não é. A tomada de decisão é aquele momento onde você parte para ação. A gente costuma chamar isso de iniciação comportamental, né? Então o que é a iniciação comportamental? Quando você inicia o comportamento, né? Quando você se move em direção àquele comportamento, né? E essa iniciação comportamental, ela é influenciada por uma série de fatores que não só a racionalidade, não só eu saber que tenho que fazer isso, certo? Um outro aspecto bastante interessante para nós aqui, e aí eu vou dar um spoiler disso, porque eu acho que vale a pena, é a ideia de que a gente, muitas vezes, para se motivar, acaba adoecendo, né? Então, essa estratégia de se motivar a partir do que eu chamo de reforço negativo, né? Reforço negativo eu vou explicar direitinho lá no curso, mas eu imagino que muitas pessoas aqui já saibam o que é. É quando eu fico internamente diminuindo a minha autorreferência, brigando com a minha autorreferência, de forma a criar um incômodo, de forma a criar um mal-estar interno, para que isso me leve a fazer alguma coisa, né? Então eu fico lá, porra, tinha que fazer aquele trabalho, sou um bosta mesmo, né? Que merda, vou atrasar. Não, vai dar uma merda isso. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso. Ai, pô, eu sou... nunca faço as coisas direito. Fica com esse discurso, com esse diálogo interno, um diálogo que muitas vezes é punitivo em relação a si mesmo, porque teoricamente ou inicialmente isso melhora a nossa iniciação comportamental, né? Por quê? Porque eu vou aumentando minha ansiedade e num determinado momento essa ansiedade aumentada, ela me bota
em movimento, né? Isso funciona? Muito pouco, muito pouco. Geralmente o que acontece é o contrário. Isso funciona talvez no início, mas depois vai te desmotivar mais, né? Vai te desmotivar, vai piorar a tua autorreferência, vai criar uma sensação de baixa eficácia e provavelmente abre espaço para um quadro ou para um transtorno mental. Então, essa é uma das coisas que eu vejo muito na clínica, né? Se você me perguntar assim, Perim, qual é a situação assim que você vê com mais frequência na clínica ou a condição que vem mais frequentemente associada aos teus pacientes? Uma distorção na autorreferência e uma distorção na percepção de autoeficácia, certo? E essa distorção na percepção de autorreferência e a distorção na percepção de autoeficácia, ela muitas vezes se constrói como uma estratégia de aumentar ou de melhorar a motivação. E aí, numa situação como essa, o tiro sai pela culatra. O cara está querendo se motivar, ou sem perceber ele faz isso para se motivar, e no final das contas ele dá um tiro no pé, né? Ele não se motiva, ele se motiva menos, se desmotiva e vai efetivamente construindo uma série de relações que leva ele a ter uma percepção de que ele não é capaz, de que o mundo é muito desafiador, de que ele nunca vai conseguir nada na vida e assim por diante, certo? Então, esse é um dos fatores que a gente vai estar discutindo ali e que para mim é importante, né? Então, a ideia, como eu falei para vocês, é que a gente vai construindo esse conhecimento, né? Entendendo onde começa a motivação, até que a gente chegue nesse nível que eu gosto de dizer que está relacionado às funções executivas, né? Ou seja, a maneira como nós temos acesso ao nosso estado interno, ao ambiente e como nós planejamos, nós antecipamos os nossos comportamentos, né? Porque esse é outro fator bastante importante em relação à motivação, né? A antecipação. Muitas vezes nós temos a capacidade de prospectar um determinado cenário, né? E pensar como é que nós vamos nos comportar nesse cenário que nós prospectamos, que nós criamos, né? E dependendo de como que a gente se sente em relação ao mundo, em relação a si mesmo, o desenho desse cenário vai ser um desenho mais ou menos motivador, certo? Se você vem de uma percepção de baixa eficácia, é bem provável que todo cenário que você desenhar seja um cenário mais aversivo, mais ameaçador. E aí isso faz com que a gente baixe a motivação. Então, veja bem, essa é outra coisa importante, porque a gente não trata a motivação como uma coisa. A gente trata a motivação como um processo, certo? É muito diferente de tratar as coisas como coisas ou como processos, né? Porque quando a gente trata isso como coisa, a gente objetifica isso, a gente transforma isso num objeto. Mas nem um objeto é uma coisa, um objeto é um processo. Se você deixar um objeto parado ali, ele não vai ficar parado ali. O tempo do objeto é maior, certo? Se deixar 2 dias o objeto parado ali, parece que ele está parado ali, certo? Mas se você for a nível molecular, aquele objeto tem uma série de trocas de campos, de forças que estão se movendo, né? Se você deixar aquele objeto ali 300 anos, aquele objeto vai modificar. Então, a gente costuma coisificar as coisas. Coisificar as coisas é ótimo, né? Eu falo cada coisa. A ideia é a gente entender as coisas como processos, certo? Por quê? Porque a motivação é muito dinâmica. Eu posso estar muito motivado hoje para fazer alguma coisa e amanhã sem motivação nenhuma. E às vezes eu não sei nem o que aconteceu. Então, motivação não é uma coisa. Motivação é um processo multifacetado, multivariado, que envolve uma série de elementos, certo? E a motivação também é concorrente. O que eu quero dizer concorrente? Porque ela concorre com outras motivações, né? Como é um processo dinâmico, a motivação vai mudando e vão aparecendo outras motivações, né? E às vezes a gente tem que inibir algumas
algumas tendências comportamentais, né? Não dar atenção para algumas motivações para poder focar naquilo. Aí sim, aí entra, digamos assim, esse nível de raciocínio mais elevado, que é importante para a motivação, mas não é suficiente. Você chegar à conclusão de que você tem que fazer alguma coisa, de que aquilo que você vai fazer é importante, não é garantia de que você vai estar motivado para fazer aquilo, certo? Então esse é um outro ponto que é bastante relevante nessa perspectiva que a gente quer trazer para vocês, né? Então, a motivação é um processo multivariado e que concorre internamente com outros processos, certo? Essa ideia, para mim, ela é muito, muito, muito importante, porque resgata aquilo que eu falei hoje, aqui agora no começo, né, cara? Que cada um tem um contexto específico. E que dentro desse contexto específico, cada um vai ter um elemento que é mais difícil ou mais fácil de você acessar para modificar a tua motivação, né? Ah, mas você sabe qual é esse parâmetro? Eu não sei, porque eu quero imaginar que vai ter muitas pessoas lá no dia, né? E cada um vai ter suas próprias questões e suas próprias condições. Então, esse é um aspecto bastante relevante para mim como psicólogo, né? Que é efetivamente a forma como cada um de vocês se organiza, né? A singularidade de cada um de vocês. Cada um de vocês também é um processo. E sendo cada um de vocês um processo, cada um de vocês tem as suas próprias especificações, né? Então, não existe, como eu falei antes, não existe uma regra geral para todo mundo, mas existe um conjunto de conhecimentos, certo? Que em conjunto ou separados podem servir como ferramentas cognitivas para que você busque pontos onde fica mais fácil de você mexer na tua motivação, né? Então, a ideia é essa, é vender um conjunto de conhecimentos ou uma caixa de ferramentas que permita com que você analise o teu contexto, que você olhe, cara, pô, eu estou querendo fazer isso, mas não estou conseguindo. O que está me impedindo? Onde é que está o gargalo para isso? Pô, isso está me impedindo por causa disso, né? Então tá bom, então vou tentar mexer nisso. E aí tem um monte de gente que veio aqui me perguntar, professor, esse curso, eu tenho TDAH, esse curso vai ter alguma coisa que serve para mim? Cara, eu acredito que sim, porque olha só que legal isso, né? E eu acho que talvez eu já tenha falado isso algumas vezes aqui. TDAH não tem problema nos sistemas de atenção, certo? Sistemas de atenção, eles são 3, né? Atenção seletiva, tua capacidade de focar a atenção em uma só coisa, né? Atenção alternada, tua capacidade de alternar os focos de atenção, e atenção sustentada, né? Que é a capacidade de você manter o foco atencional tempo suficiente para que você execute uma ação. A gente também chama isso de atenção executiva, né? Porque é uma atenção que está sob o controle do sistema executivo, né? O problema é que a atenção executiva, ela tem uma série de fatores dos quais a motivação é bastante importante, né? Então a atenção executiva, ela acaba de certa forma recebendo muita interferência dos nossos sistemas motivacionais, o que faz com que a gente não consiga sustentar ela pelo tempo que a gente acha que deveria sustentar, né? Então, muitos de vocês já experimentaram isso, né? Eu tenho que ler alguma coisa, eu tenho que escrever alguma coisa, fazer alguma coisa, mas eu fico me distraindo toda hora, né? A atenção não tem uma robustez, a atenção sustentada não tem uma robustez suficiente para que eu me engaje naquela tarefa e iniba os estímulos distratores, certo? Porque aí também a atenção depende do nosso sistema inibitório, né? Ou seja, de um conjunto de operadores do sistema nervoso central que inibam a interferência de informações externas ao que eu estou fazendo
e me mantenha focado em relação àquilo. Esse conhecimento pode ajudar quem tem TDAH, né? Porque pode fazer com que a pessoa diga assim, pô, mas então se eu vou ter que fazer isso, eu tenho que tirar, tenho que estar num lugar com menos estímulos, né? Eu tenho que aumentar a minha motivação e tenho que aumentar o meu prazer com isso, né? Os reforços positivos em relação a isso que eu tenho que fazer, certo? E isso por si só não é fácil, é muito difícil, né? Como se fosse fácil, a gente não precisava de terapia, né? Para TDAH, né? Mas é possível a pessoa, tendo esse conhecimento, fazer alguns ajustes em relação a isso. E aí, obviamente, quando eu falo da motivação, muitas pessoas acreditam que motivação está relacionada a prazer. E sim, motivação está relacionada a prazer. Quanto mais prazeroso for uma coisa, mais fácil é para eu me motivar. Mas eu tô vindo aqui falar de motivação não em relação à motivação ligada exclusivamente ao prazer, certo? Pode ser que tornar alguma coisa prazerosa seja uma estratégia motivacional. Nem sempre é fácil, tem coisas que são chatas e você vai ter que fazer. Mas tem motivação ali, se você tem que fazer, tem alguma motivação ali, certo? A gente tem que entender como é que a gente vai negociar com essa motivação. Por quê? Porque motivação não está sempre ligada ao prazer. Às vezes está ligada ao desprazer, a fugir do desprazer. Às vezes está ligada ao contexto social, certo? Às vezes a motivação ela está ligada a uma sequência de ações que eu tenho que fazer para chegar num determinado objetivo, né? De novo, em relação a TDAH, que o pessoal me pergunta muito, né? O problema do TDAH não é a atenção. A atenção sustentada, ela tá lá. Dá para o cara que tem TDAH algo que é motivador para ele fazer e você vai ver ele focado, vai ver o hiperfoco dele, certo? O problema do TDAH é efetivamente a modulação da motivação, ou seja, quando ele tem que fazer algo que não dê um retorno imediato para ele e que não seja prazeroso, certo? Então aí a motivação acaba, aí a procrastinação entra. E isso não é só o TDAH, a gente também, a gente é ótimo, né? Pessoas que não têm TDAH também vão ter esse problema, mas geralmente elas conseguem negociar melhor com as suas motivações, certo? E isso tem a ver com uma série de camadas de processamento que estão relacionados à nossa experiência cotidiana, né? É muito interessante porque, de certa maneira, como eu falei para vocês, a motivação é multifacetada, multivariada e ela é concorrente, né? Concorrente porque, que nem eu falei para vocês, a gente tem uma série de estímulos que concorrem com aquilo que a gente está fazendo e que acabam muitas vezes sendo mais motivadores do que aquilo que a gente está fazendo, né? Eu acho muito legal isso, né? Porque a maior parte das pessoas olha para essa situação e diz assim, pô, cara, mas pô, eu sou foda, eu não faço as coisas, me distraio pra caramba, eu não consigo focar nas coisas que eu preciso. Mas a pessoa não consegue reconhecer o quanto que isso está concorrendo internamente com ela, com outras coisas, né? E aí é muito engraçado, porque você não tem motivação para alguma coisa, mas tem motivação para várias outras, e aí você, por não ter motivação para aquilo que você quer fazer, né, naquele momento, você efetivamente entra num estado de ruminação interna que faz com que você perca ainda mais a motivação em vez de aumentar ela, né? E aí vem todos aqueles sentimentos que eu falei para você, sentimento de baixa eficácia, sentimento de baixa autoestima, né? Isso é interessante. Então, o TDAH, eu diria que em grande parte está relacionado a uma coisa que a gente chama de retardo de reforçamento e que tem a ver com as funções executivas quando a gente pensa nas funções executivas como planejamento, né? Então, o que é o retardo de reforçamento?
Eu já vou dar mais um spoiler aqui para vocês. Retardo de reforçamento é quando eu tenho que inibir coisas que são prazerosas e que vão me dar um retorno imediato para me engajar num comportamento que vai me dar um retorno de longo prazo, que vai me dar um retorno lá na frente, certo? O nosso cérebro não foi muito bem desenhado para isso, né? Mas a nossa sociedade complexa, ela faz com que isso seja bastante relevante. Olha só, vou fazer uma perguntinha bem fácil para vocês e ver o que vocês acham. Imagina o seguinte: como é que ia ser mais motivador eu trabalhar? Se eu ganhasse por hora ao final do dia, então eu trabalhei tantas horas, vou lá e pego meu dinheiro, ou se eu trabalhasse nesse regime onde eu trabalho 30 dias para ganhar meu salário lá no final. Qual que vocês acham que seria o mais motivador, né? Eu imagino que muitos de vocês vão concordar comigo. Eu não vou responder aqui, vou deixar vocês pensando sobre isso, mas imagino que muitos de vocês vão concordar com o meu ponto de vista, né? Então, de certa forma, a maneira como as coisas estão arranjadas na complexidade da nossa sociedade, ela faz com que a gente efetivamente tenha uma dificuldade adicional para se manter motivado para algumas tarefas, né? Algumas tarefas que às vezes parecem muito distantes. E aí isso é muito legal, porque daí a gente entra numa outra dimensão da motivação, que é a expectativa de reforço, né? Então, ou seja, quanto que eu espero ganhar com alguma coisa e em quanto tempo, né? E aí eu vou aproveitar essa deixa lá para na hora falar desses 5 elementos da tomada de decisão, porque esses 5 elementos são elementos econômicos. E aí eu vou, de certa forma, agora dar uma mudança de rumo, porque eu não vou tratar a motivação exclusivamente como um fenômeno psicológico ou neurobiológico. Na verdade, vou tratar eles desse jeito. Só que a nossa perspectiva é econômica. Vai ser sempre econômica, certo? Por que vai ser sempre econômica? Ela vai ser sempre econômica. Ó, pessoal, vocês estão vendo esse cara que comentou aí, o Kennedy? Esse é o meu diretor de marketing. Se vocês quiserem xingar ele, pode xingar ele aí na live, que eu agradeço. Ela é uma perspectiva econômica por quê? Ela é uma perspectiva econômica porque ela é uma perspectiva que leva em conta não só os recursos, né, mas também a dimensão do que eu vou conseguir com isso, certo? Então, o que eu tô falando para vocês é que nós vamos analisar a nossa motivação numa perspectiva que a gente chama de neuroeconomia. Ou neuroeconomia é um nome bonitinho para a gente falar de um negócio que já existe há muito tempo, que a gente chama de economia comportamental, né? Se vocês nunca ouviram falar de economia comportamental, é uma coisa que está inserida diretamente na perspectiva comportamentalista, certo? E a economia comportamental, ela está muito ligada à tomada de decisões, né? Quem é que estuda a economia comportamental? Em geral, os economistas, né? O pessoal de marketing trabalha com economia comportamental. Quando eles querem te motivar a comprar um curso, eles estão usando economia comportamental, certo? Talvez nem saibam disso, mas estão efetivamente usando economia comportamental, né? Eles, de certa forma, distorcem a tua percepção para aumentar a tua motivação, achando que um curso vai efetivamente resolver os problemas da tua vida, certo? Então eles criam uma ideia onde o benefício do curso vai ser muito alto e o investimento muito baixo, né? Então você vai comprar um curso para ficar milionário em 2 anos. Porra, cara, 2 anos vou ficar milionário, que legal, vou lá, vou comprar o curso.
Só que, cara, na hora você não calcula. Pô, mas quantas horas eu vou ter que estar assistindo? Será que esses conteúdos são bons mesmo? Será que eu vou ter tempo para assistir isso? Será que eu tenho os recursos que os caras estão colocando para mim, para isso? E aí a tua tomada de decisão, ela é baseada, ela é impulsiva. A gente vai discutir um pouco de impulsividade também, né? Por que ela é impulsiva? Porque ela está baseada numa análise emocional. Ela está baseada num conjunto de emoções prospectivas, de promessas de emoções que você vai sentir no futuro, certo? Mas ela esconde o esforço que você tem que fazer com isso, certo? Então, na hora de você tomar a decisão, os caras de marketing estão manipulando a tua percepção custo-benefício. Eles estão te fazendo uma promessa, dizendo que o negócio é fácil, rápido e certeiro, certo? E que você vai ficar feliz no futuro. Ficar feliz no futuro é o que faz as pessoas viciarem em jogos de azar, né? Jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho é só promessa de futuro, né? E o cara fica ali na promessa do futuro, certo? Então, o que a gente quer mostrar para vocês é esses mecanismos, certo? A gente quer mostrar esses conjuntos de mecanismos, como eles funcionam, né? Falar disso para que vocês possam, de certa forma, colocar isso na conta de vocês. Ou seja, pô, mas peraí, eu vou comprar o curso do Fábio, mas esse curso eu vou ter tempo para assistir esse curso? Esse curso efetivamente responde às minhas necessidades? Esse curso, ele leva em conta a minha singularidade, certo? Então esses são elementos que você tem que ter, por exemplo, na tomada de decisão, se vai comprar um curso ou não, né? Por isso que, de certa maneira, eu entendo que, sendo psicólogo, a minha estratégia de marketing ela tem que ser diferente, porque senão ela agride os meus preceitos éticos, certo? Eu quero que vocês entendam como funciona a motivação. Entender como funciona a motivação aumenta muito as chances de que vocês consigam gerar recursos para se motivar mais, certo? Mas vai ser a pílula mágica da solução? Não. Porque não é fácil mudar a motivação, mas é mais fácil com o conhecimento do que sem ele, certo? Então, essa é uma ideia que eu quero que a gente desenvolva ao longo do curso, pensando nesse curso como algo que, de certa forma, vai mostrar essa dinâmica interna relacionada à minha prospecção, a como eu penso no futuro, funções executivas, certo? E o que eu estou experimentando no momento. Ou seja, como é que está meu estado emocional, meu estado nutricional, minha hidratação, meu sono, as minhas relações sociais, certo? E aí, já que eu falei em relações sociais, esse é um outro elemento muito bacana e a gente vai discutir bastante no curso também, né? Que é nós somos animais sociais, né? Eu costumo dizer isso, pessoal. Nos últimos anos, na verdade, nos últimos séculos, desde o século XVII, existe uma hipertrofia do individualismo, né? O que é essa hipertrofia do individualismo? É colocar o indivíduo como unidade básica da sociedade, mas ao mesmo tempo destacando ele da sociedade, certo? E aí eu vou dizer um negócio para vocês que eu acredito muito. Não existe o indivíduo, certo? O indivíduo é uma construção categórica na linguagem que localiza um fenômeno no tempo e no espaço, certo? Por que não existe o indivíduo? Não existe o indivíduo do mesmo jeito que não existe o neurônio. Por quê? Porque se você pegar um neurônio e deixar ele sozinho, esse neurônio não tem nem função. Ele morre, ele não serve para nada, certo? Nós só podemos ser indivíduos dentro de uma sociedade, certo? E como nós temos essa natureza social, boa parte da nossa motivação é social. Está relacionada às conexões que a gente faz,
certo? Olha que interessante que eu vou falar para vocês, né? Não sei se vocês já ouviram que muitos dos executivos das grandes empresas têm feito um movimento para trazer os trabalhadores de volta para dentro das empresas, né? Porque eles começaram a perceber que em alguns aspectos os trabalhadores rendem mais dentro das empresas. E por que eles rendem mais dentro das empresas? Por causa do contexto social, certo? É mais fácil você focar num trabalho quando está todo mundo focado nesse mesmo trabalho, nesse mesmo objetivo, do que isolado dentro de casa com um monte de estímulos distratores, certo? Então, de certa maneira, o contexto social ele tem um poder muito grande sobre a nossa motivação, né? Por exemplo, uma das estratégias que eu utilizo, às vezes, com pessoas que têm TDAH ou com pessoas que têm dificuldade com alguma coisa, é fazer com que ela associe a tarefa dela a outra pessoa, que ela faça isso junto com outra pessoa. E aí você vê a motivação dela mudar, certo? Por exemplo, o exemplo mais comum, né, e óbvio, daí se a pessoa tem recurso, né, porque às vezes não tem recurso, mas assim, é contratar um personal para aumentar a aderência à atividade física. Por quê? Porque daí o cara tem um compromisso com o cara. Não é só porque ele está pagando, porque às vezes o cara paga a academia e não vai. Mas se ele paga e tem um cara esperando lá, aumenta a motivação dele para ir fazer exercício, certo? Então, tem uma série de componentes, e eu estou falando de algumas, tem uma série de componentes ligados à motivação que tem uma relação direta com as nossas conexões, né? Nós somos pessoas cada vez mais conectadas por conta das redes sociais, internet, mas as conexões presenciais elas são efetivamente muito relevantes para a gente também, né? Então, existe o afeto efetivamente muito motivador, né? Então, promover conexões afetivas é muito motivador, né? Eu tô falando isso e eu lembrei que, cara, eu trabalhei muito tempo como professor e como coordenador de curso, né? Coordenador de curso, cara, é a desgraça, né? Coordenador de curso em uma instituição privada, não sei se tem algum coordenador de curso em instituição privada aqui, cara, é o inferno, certo? É o inferno porque você tem que ficar amortizando pancada de todos os lados. É pancada dos alunos nos professores, é pancada dos professores na instituição e nos alunos, é pancada da instituição nos professores, né? Muitos dos meus colegas que trabalhavam lá, quando eu tinha que aplicar alguma diretriz que estava ligada às decisões da empresa, e que geralmente são um horror, né? Eles recebiam aquilo lá pé da vida e com toda a razão, né? Adivinha onde que eles direcionavam a raiva deles? Óbvio, por coordenador, né? E os caras mal sabiam que eu já tinha filtrado muito daquilo, feito vários movimentos para aquilo não ser tão agressivo, não ser agressivo para o currículo, não ser agressivo para o conjunto de ideologias que um professor tem, para não ser agressivo para a ética deles, né? Mas era um negócio terrível fazer aquilo, né? E, cara, o que me motivava às vezes a ir trabalhar, e muitas vezes eu chegava do estacionamento e ficava 15 minutos pensando se eu queria sair do carro, né? Era efetivamente meus colegas de coordenação, que estavam na mesma situação que eu, e dos quais eu criei um laço muito grande, né? Com alguns eu criei um laço muito grande, viraram grandes amigos, são meus amigos até hoje, são pessoas que eu gosto muito, né? Então eles, de certa forma, ajudavam a amenizar aquela situação e melhorar a minha motivação para estar num lugar que eu não estava. Mas quem me conhece sabe que o melhor dia da minha vida foi quando me demitiram, né? Porra,
sair soltando rojões, né? Porque se eles não me demitissem, eu ia me demitir, né? E aí, óbvio, ia perder FGTS, um monte de coisa que a gente quer ganhar também, né? Que estavam me sustentando ali e diminuindo a minha motivação para sair dali, né? Então, a motivação é algo complexo, certo? E às vezes a gente vai encontrar os elementos que nos mantém em alguma tarefa, nos mantém em alguma situação, não são naqueles óbvios. Chegou um momento para mim que o dinheiro que eu recebia lá, que era muito pouco, diga-se de passagem, já não era suficiente para o sofrimento que eu estava tendo, né? O quanto que eu tinha que passar por cima da minha ética, das coisas que eu achava certo, a quantidade de horas que eu trabalho, porque os caras te pagam uma quantidade de horas, mas você trabalha 4, 5 vezes mais do que eles te pagam para conseguir manter as coisas dentro daquilo ali, né? Então, a motivação, ela não é óbvia, certo? A gente precisa, de certa forma, entender que existe um conjunto de elementos que podem efetivamente variar a motivação. E muitos desses elementos, eles estão implicados em situações sociais, certo? Outra coisa, por exemplo, motivação para dar aula. Se você me perguntar assim, pô, por que você está dando um curso, né? Óbvio, falei no começo, dinheiro. Ninguém está aqui de bonito, eu quero ganhar dinheiro, eu preciso de dinheiro, dinheiro é um reforçador generalizado, mas, cara, dei outras formas de buscar dinheiro também, né? Mas por que curso? Bom, primeiro porque eu gosto de dar aula. O que é gostar de dar aula nesse caso, né? Dar aula me traz uma série de vantagens. Primeiro, é conhecer diferentes pessoas, diferentes realidades, tá interagindo com os outros, né? Segundo, é que dar aula me ajuda a me manter atualizado, né? Então, para dar aula, eu tenho que estar constantemente, principalmente nessa área de neurociências, a gente tem que estar constantemente se atualizando para tentar fazer com que o nosso conhecimento seja um conhecimento também motivador para os outros, né? Então, isso é legal. Mas o principal motivo de dar aula é que nós somos animais sociais, né? E sendo animais sociais, a gente é fofoqueiro, certo? Então, eu brinco que dar aula é uma forma rebuscada de fofoca. Você sabe uma novidade, você teve o conhecimento, e quando você tem um conhecimento, o que você quer fazer com esse conhecimento? Você quer passar para o outro, certo? Essa é o fundamento da fofoca, né? O conhecimento se espalha e a gente tem efetivamente vontade de fazer com que esse conhecimento chegue às outras pessoas, porque nós não somos indivíduos, nós não somos isolados, nós carregamos a sociedade dentro da gente e a gente se dilui na sociedade, certo? Então, você viu uma novidade, você leu alguma coisa que é legal, você nem precisa ser professor, você vai ficar com vontade de contar para alguém, certo? Você vai ter vontade de contar para alguém, né? Os políticos usam muito isso, né, para fazer com que a gente faça marketing gratuito para eles, né? A política nada mais é do que usar dessa necessidade das pessoas de estarem levando informações umas às outras para que elas, de certa forma, levem informações específicas e com isso barateie o custo delas em termos de propaganda, né? O Kennedy tem a ideia do marketing orgânico, né? O marketing orgânico é exatamente isso. Você joga coisa na rede social. O que é uma rede social? Rede social é uma coisa que existe com a internet? Não, ela sempre existiu. Rede social é uma rede de processamento de informações. Nós processamos informações socialmente, certo? O conhecimento declarativo, ele é exatamente declarativo porque a gente vai declarar ele. A gente vai falar dele, a gente vai contar sobre ele, a gente vai contaminar alguém com o nosso conhecimento, né? E essa contaminação de alguém com o nosso conhecimento permite com que
esse conhecimento, de certa forma, se torne ferramenta para a pessoa que está falando, mas para as outras pessoas também, certo? Ferramenta, seja ferramenta política, né? Não política só no termo que eu falei aqui, das políticas partidárias, dessa coisa da bipolarização da política, né? Da polarização da política, mas bipolarização seria ótimo também, né? Porque elas efetivamente fazem com que o professor interno, o dono do conhecimento, do juízo e da razão, se motive a estar passando essas informações. Então, cara, eu tenho muita motivação para estar passando adiante um conjunto de conhecimentos que eu adquiri e que eu acho que é muito mais útil do que muitas coisas que a gente vem falando nas redes sociais, né? Que tem um potencial de uso muito bacana e que eu acredito que a maior parte das pessoas, não só das pessoas que estão aqui, mas de todas as pessoas, tem um grande potencial de uso na vida delas, né? Então, por isso que eu estou, de certa forma, envolvido em continuar fazendo meus cursos, né? E aí eu escolhi um negócio que, para mim, é importante, né, cara? Eu falei já em algumas dessas peças publicitárias que a gente está soltando na internet, que é o tal dos processos básicos em psicologia, né? Processos básicos em psicologia. Tem alguns alunos, aqui eu vi a Caroline entrar, que além de aluna, e o Gabriel não foi meu aluno, mas a Caroline, além de aluna, ela trabalha na minha clínica, né? Ela foi minha aluna logo no início da faculdade dela, depois eu saí, né? E tem uma coisa que para mim era muito interessante, porque eu ia para a sala de aula para dar aula sobre processos básicos. Então eu dei aula de percepção, dei aula de motivação, emoção, aprendizagem, memória, linguagem, dei aula de psicofisiologia, de psicofarmacologia. Em algumas instituições eu dei aula de neuroanatomia, tem uma infinidade. Fora as disciplinas ligadas à terapia cognitivo-comportamental. Dei aula de análise experimental do comportamento, né? E daí a gente estava lá no início da faculdade, falando de processos básicos, olha o nome, básicos, certo? Cara, os alunos não tinham interesse nenhum. Zero interesse. Tá aqui é a Carol que não me deixa mentir sozinho, certo? Não tinha interesse nenhum. A maior parte dos meus alunos em sala de aula estava no celular. Eu brinco que a minha vingança é essa. Antes meus alunos iam para a aula e ficavam no celular, agora eu entrei no celular deles. Mas não tinham absolutamente interesse nenhum. Aliás, volta e meia eu ouvi assim, por que eu preciso aprender isso? Ou, professor, onde é que eu vou utilizar isso? E a minha resposta era sempre essa. Cara, eu não sei onde é que você vai utilizar isso, mas se você não souber disso, você não vai usar. Certo? Você só vai usar se você conhecer. Certo? Cara, eu odeio essa pergunta de aluno, porque os alunos, eles querem o foco imediato. Eles querem, cara, tá, mas beleza, esse conhecimento, como é que eu aplico? E tem muita aplicação, porque era isso que eu queria chamar a atenção. Como a maior parte desses alunos não deram atenção nos processos básicos, quando eles passam para os próximos semestres, eles não têm a base. O cara não sabe o que é e como funciona a memória. O cara não entende o papel da linguagem na produção da subjetividade. O cara não sabe como é que o corpo dele influencia na motivação, nos processos dele. E aí o cara sai da faculdade completamente perdido, com um monte de discurso, mas sem uma base clara onde ele possa operar. Processos básicos em psicologia são as disciplinas mais importantes da psicologia e mais negligenciadas. Certo? O cara termina o curso de psicologia e não sabe como funciona a atenção.
O cara termina o curso de psicologia e não sabe como a linguagem se desenvolve. E aí, ele vai lá fazer uma pós-graduação, uma formação para recuperar esse conhecimento. E eu, de certa forma, vejo nesse lapso, que é o lapso de currículos, e lapso da atitude dos alunos, uma oportunidade. Uma oportunidade para fazer coisas que estruturam o pensamento psicológico e que, de novo, são frequentemente negligenciadas, certo? Então, a minha ideia com esse curso é, entre outras coisas, de certa forma, trazer esse conhecimento não só para psicólogos, mas também para muitos psicólogos, porque eles são deficitários em termos desse conhecimento, né? Ele passou aquela disciplina só querendo passar de uma vez, colou na prova, não estudou, não abriu o livro que tinha esse conteúdo, certo? E agora, efetivamente, ele descobre que sim, que o conteúdo é útil. Ele descobre, nossa, cara, mas eu preciso saber sobre memória, eu preciso saber sobre linguagem, eu preciso saber sobre atenção para dar conta das minhas demandas, certo? E aí, efetivamente, ele vai ter que resgatar esse conteúdo, certo? Então, eu estou aproveitando efetivamente esse vácuo que fica pela falta de interesse de um negócio que é super interessante, né? As pessoas do curso de psicologia, eles têm esse conteúdo. Eles não valorizam, mas eles têm. Eles entram na aula pensando, ai, mano, só aquela aula chata de neuroanatomia. Ah, não, mano, só aquela aula chata de psicofisiologia. Ai, mano, tem que ir para aquela aula de memória, não sei o quê. E fica lá no telefone, né, no WhatsApp. Eu acho isso também um negócio muito interessante, né? O que vocês acham? Se o cara for para uma sala de aula presencial e ficar no telefone, vocês acham que ele vai aprender alguma coisa naquela aula? Vocês acham? O que vocês acham? O cara vai lá e fica no telefone na sala de aula. Não vai, cara. Não vai, porque a atenção, ela é seletiva. Ou seja, você seleciona um objeto de atenção e você inibe as outras informações. Certo? Então, o cara que está lá na sala de aula e está no celular, ele não está aprendendo absolutamente nada. Nada de nadinha de nada. Certo? E por que o cara está lá, então? O que motiva o cara estar lá? Duas coisas. Primeira coisa, o cara tem uma ideia mágica de que se ele estiver presente, o conhecimento vai de alguma forma ser absorvido por osmose, certo? Essa é uma ideia mágica. Se eu estou presente na sala, o conhecimento vai estar entrando na minha cabeça, mesmo que eu não esteja com atenção nele, né? Aquela história de dormir ouvindo alguma coisa para ver se aprende. Não aprende, certo? Não vai aprender, não vai funcionar. A segunda coisa, porque tem chamada. Porque o cara tem que ter 75% de presença. Certo? Você tira a presença da sala de aula e você esvazia a aula. Eu já fiz esse experimento. Certo? Ah, não, mas eu estou aqui pelo conhecimento. Não, cara, você não está aqui pelo conhecimento. A tua vontade de conhecer não é suficiente para te manter aqui. O que te mantém aqui é o reforço negativo de, se você não tiver 75% de presença, você vai reprovar. Certo? E é isso. E por que você pergunta para as pessoas e elas dizem assim, não, professor, eu estou aqui porque eu gosto do conhecimento. Que efetivamente é uma mentira, pelo menos em parte, certo? Por quê? Por que você só está ali? Por que você diz que está ali pelo conhecimento? Porque a gente é motivado a falar isso. Porque é muito mais bonito eu dizer que estou aqui pelo conhecimento que dizer que estou aqui, professor, eu não tenho interesse porra nenhuma disso, estou aqui por causa da presença, eu estou só querendo pegar meu título de psicólogo para ver se eu ganho dinheiro. Certo? É muito menos motivador dizer isso, porque isso, de certa forma, vai ser punido socialmente, ou pelo menos a gente tem a impressão de que isso vai ser punido, que não é um não adequado
é dizer, muito mais legal dizer, não, olha, eu sou um cara muito interessado em conhecimento, né? Porque isso melhora a percepção do meu valor pessoal, certo? Então, na verdade, a gente se ilude com um monte de coisa, tem uma distorção da nossa percepção em relação ao que nos motiva mesmo, certo? E não consegue efetivamente estar ali focado no que a gente precisa fazer, né? Daí algumas pessoas estão dizendo que mas o meu curso tinha muita psicanálise, não sei o quê. Cara, foi o curso que você entrou, você escolheu, certo? Se tem psicanálise ali, você não gosta de psicanálise, sinto muito, mas foi aquele curso que você escolheu, então procura outro, certo? Você tem uma aula que é sobre psicanálise, não tem problema, cara. Se a psicanálise está ali é porque as pessoas que criaram aquele currículo, talvez de forma enganosa ou não, eu não vou discutir isso, acharam que era importante ter psicanálise ali para a tua formação. Eu não acho, mas talvez aquelas pessoas acharam que sim, certo? E você tem que estudar aquilo. Você está pagando pelo aquilo. Agora você acha, cara, esse conhecimento não me interessa. Eu não quero trabalhar com isso. Eu não quero. Aí você sai do curso. Certo? Sai do curso. Porque daí você está falando exatamente a mesma coisa que eu estou dizendo. Você está ali efetivamente só para ganhar um título. É isso que está te motivando. Eu estudei muito psicanálise na minha vida também, cara. Ok, não tem problema. É um conhecimento que foi importante na minha formação. É um conhecimento que fez a diferença para eu saber o que servia e o que não servia para mim. Mas eu não estava ali na aula de psicanálise de bobeira. Quando eu não conseguia assistir a aula, eu saía da aula porque eu ia fazer outra coisa. Certo? Então, essas nuances de como que a gente efetivamente mergulha nas coisas. E é isso que a gente vai estar discutindo. E é isso que a gente vai estar discutindo ao longo desse processo. Certo? Não é como eu faço o que eu gosto. Não, é como eu gosto do que eu tenho que fazer. É o que eu chamo de operações estabelecedoras, alguns chamam de operações motivadoras. Certo? Eu ouço discursinho básico. Faça o que você gosta e não trabalhe nunca na vida. Duas coisas importantes para mim, pessoal. Eu jamais conseguiria parar de trabalhar. Certo? A vida ficaria vou dizer um palavrão, um cu sem trabalho. Certo? A segunda coisa importante para mim é que, cara, fazer todo dia alguma coisa que você gosta vai tirar o brilho disso. Você vai gostar menos disso, certo? Então é muito mais fácil a gente buscar gostar do que a gente está fazendo, buscar um meio de que aquilo tenha significado, que tenha alguma importância, que gere valor para nós. Por isso que eu falei das operações estabelecedoras, são operações que estabelecem valor, né? Lembrando que eu falei para vocês que a nossa percepção e a nossa discussão vai ser muito econômica, né? Então entender como os valores são gerados vai ser importante, certo? Então, para nós é muito mais importante saber como é que a gente pode gerar valor naquilo que a gente tem que fazer do que ficar a vida toda se batendo para conseguir fazer o que a gente gosta. Até porque muitas pessoas não sabem nem direito o que gostam. Certo? Então, para nós, gerar valor em relação às coisas que nós estamos fazendo pode ser uma estratégia muito interessante de motivação. Porque essa motivação, ela vai estar efetivamente atrelada ao valor que nós geramos para isso. Né? Então a gente vai discutir lá um pouquinho de operações estabelecedoras. Já estamos discutindo aqui um pouquinho de operações estabelecedoras de uma forma menos organizada, mas lá a gente vai passar o conceito, vai dizer como é que isso funciona, quais são os tipos de operações estabelecedoras. Né? Então vai ser bastante interessante. Eu falo de psicanálise e o pessoal gosta, né? O bom da gente falar de psicanálise é que sempre motiva o pessoal. Psicanálise é um negócio que tem um valor impressionante, né, cara? Você fala dela e surge uma discussão enorme aqui, né, cara? E aí você pode perguntar, professor, mas você estudou tanto psicanálise, por que você não virou psicanalista?
Porque para mim não teve utilidade, né? E aí, sabe o que eu fui aprender? Fui aprender análise experimental do comportamento. Cara, se você ler um livro de análise experimental do comportamento, um livro sério, é um livro árido, é quase matemática, certo? Mas por que aquilo me motivou? Porque aquilo tinha utilidade na minha prática. E aí, o que aconteceu? Porra, me apaixonei pelaquela droga, certo? Me apaixonei muito, né? Porque eu vi que aquilo era efetivamente útil na minha prática clínica. A psicanálise, não. Para mim, não. Para muitas pessoas, talvez seja muito legal. Psicologia social, cara, na minha prática de trabalho, diverge. Para algumas pessoas, talvez seja excelente, uma ferramenta conceitual bacana, que ajuda dela. Na minha prática, não. E por que na minha prática não era, cara? Porque na minha prática clínica, eu comecei trabalhando com pacientes neurológicos. E pacientes neurológicos, cara, não adianta você trabalhar com psicanálise. Acho que vai ter pouco efeito, né? Na minha prática, quando eu comecei a trabalhar na perspectiva clínica, era muito mais fácil eu organizar os processos e entender as motivações das pessoas a partir da análise experimental do comportamento, de organizar as experiências que elas traziam para mim, certo? De maneira que ficasse mais fácil delas operar. Então se mostrou uma ferramenta excelente. E aí cada vez eu fiquei mais motivado por conhecer a fundo aquilo, certo? Alguém perguntando dicas de livro de análise de comportamento. Cara, sempre tem umas dicas ali no meu perfil, né? Tem um que eu gosto muito, não sei se ele está aqui, depois eu mostro para vocês, mas que é um desses livros áridos, né? Um livro quase de matemática, né? A análise experimental do comportamento, ela é efetivamente muito próxima de algumas áreas relacionadas ao pensamento, é um pensamento mais matemático, né? Não é à toa que ela é utilizada com inteligências artificiais, que elas estão dentro do nosso computador, dentro do nosso celular. Nosso celular é cheio de análise experimental do comportamento e vocês nem sabem, né? O que vocês chamam de algoritmo é o algoritmo construído por análise experimental do comportamento, né? O celular está medindo o teu comportamento, por isso que ele sabe o que você quer, né? Ele vê quantas vezes você olha um determinado conteúdo, ele vê quantas vezes você para num determinado vídeo, ele olha quais são os aplicativos que você mais clica em cima, ele vai fazendo uma contabilidade sobre isso, e aí ele tem um perfil do teu funcionamento, dos teus gostos, e ele consegue, de certa forma, te motivar pra caramba, tanto que você não consegue desgrudar do celular, né, consumindo esses conteúdos, porque ele está funcionando com base em análise experimental do comportamento, né? Ou seja, o celular está ali coletando dados para você, para saber como é que ele vai reforçar o teu comportamento de se manter ali, né? E aí você diz, nossa, como eu sou motivado para ficar no celular, né? E pouco motivado para fazer outras coisas. E aí é isso, cara. Só que muitos de vocês não têm conhecimentos sobre isso, né? E aí eu vou estar nesse curso passando um pouquinho desses conhecimentos, né? E tentando, de certa forma, fazer com que vocês tenham acesso a essas condições que muitas vezes modulam a tua motivação, né? E que muitas vezes modulam a tua motivação para que você faça as coisas que você precisa, outras vezes modulam a tua motivação para que você não faça o que você precisa, certo? Então, se você acha que esse conteúdo de alguma forma vai te ajudar, né? Se você acha que esse conteúdo serve para você, eu vou estar aprofundando essa discussão lá do curso,
eu acho que é no dia... que ele depois confirma para vocês, mas acho que é no dia 15 e 16, a gente vai começar às 8 horas e vai até às 6 da tarde, né, fazendo um intervalo de 1 hora pro almoço, e aí depois a gente vai fazer vou ter uma conversa com o pessoal que fez as inscrições, os primeiros 30 que fizeram as inscrições, né? O Kennedy está confirmando aqui que é no dia 15 e 16, né? O Caio está me perguntando, mestrão, o curso pode ajudar na gestão de pessoas no RH? Cara, depende do teu RH. Se você tiver 500 pessoas, né, daí não ajuda, né? Porque como é que você vai conhecer as condições de 500 pessoas e tentar motivar elas todas? Daí funciona, daí não tem nada que funcione, né? Essa coisa de motivação no RH é uma puta mentira. Esses cursinhos, a gente contrata a gente para ir dar palestra motivadora, curso motivador e não sei o que, não sei o que. Isso daí é só o RH entretendo os funcionários e dizendo para eles que, de certa forma, eles precisam... e de que, de certa forma, eles precisam estar mais motivados, né? Na motivação não serve para nada. Se você trabalha numa empresa e já foi numa palestra dessas, você sabe que você sente que está perdendo o teu tempo ali. Às vezes o cara é engraçado, é legal, a palestra traz alguma coisa, mas geralmente não muda o processo motivacional. Em empresa, o que motiva mesmo, cara, é melhorar as condições de trabalho e de salário da pessoa, né? Ou a pessoa está tão fodida que ela precisa daquele trabalho, certo? Então, eu acho que ajuda para você, talvez, intervir especificamente com um funcionário ou outro funcionário que está com problema, que talvez requeira uma atenção especial, um funcionário que é bom, que funciona, que não está funcionando tão bem quanto poderia. Aí pode ser muito interessante, viu? Né? Para você fazer esse tipo de análise junto com ele. Mas, cara, de resto, a motivação, ela é, que nem eu falei, algo complexo, algo muito dinâmico, muda com muita rapidez e tem a ver muito com quais são os incentivos que o cara tem para estar ali, certo? E aí é um pouquinho disso que a gente vai estar falando lá, né? Então vamos estar sempre focando nessa perspectiva do conhecimento em neurociências, né? E também com foco na análise experimental do comportamento, né? Esse é o que a gente pretende estar desenvolvendo no curso, certo? A Fernanda está me perguntando se o curso vai ficar gravado. Sim, o curso vai ser uma imersão. Por que eu estou fazendo uma imersão, cara? Porque a ideia de imersão, ela está ligada muito ao conceito de motivação e aquilo que eu falei anteriormente para vocês. A gente compra cursos e depois não consegue assistir, certo? Quando a gente faz uma imersão ao vivo, a gente aumenta a aderência das pessoas, né? Mas óbvio que uma imersão ao vivo é uma coisa muito dinâmica. Você está ali, eu estou falando do negócio, daqui a pouco aquele negócio despertou o interesse, você começa a entrar num diálogo interno, pensando naquilo que eu falei, certo? E perde um pedaço do curso, não consegue prestar atenção em outras coisas, né? Então a ideia é que o curso sim fique gravado, disponível por 1 ano, né, para quem fez a imersão, né? Não, a imersão não é exclusivamente para psicólogos. É para psicólogos sanarem esse déficit nos processos básicos em psicologia. Mas a imersão, ela foca também o público leigo, certo? Eu estou construindo esse conteúdo para que seja um conteúdo acessível para pessoas que não têm formação em psicologia, certo? Então a gente vai começar do beabá e vamos chegar numa gramática motivacional bastante complexa, né? Então, a minha ideia é efetivamente ir construindo esse conhecimento junto com vocês. Então, mesmo que você não tenha uma formação anterior em psicologia, você vai ter capacidade
para estar acompanhando esse conteúdo, né? É um conteúdo técnico? Né? A gente vai tentar mediar ele de forma que ele fique mais palatável para quem não tem bases dentro das neurociências e da psicologia, que fique acessível para essas pessoas, mas sem perder esse rigor técnico, que para mim é bastante relevante, bastante importante, né? Então, esses cursos em processos básicos, esse é o primeiro, a gente vai ter outros, né? Vão ter cursos onde eu vou falar de atenção, vai ter cursos onde eu vou falar de memória, vai ter cursos onde eu vou falar de linguagem, de comportamento verbal, na verdade, certo? E que são efetivamente bastante importantes no nosso cotidiano e para algumas pessoas bastante relevantes também na prática profissional delas, né? Então, por exemplo, o curso de comportamento verbal, entender a linguagem como um comportamento social de relação entre dois indivíduos, onde o falante muda o comportamento do ouvinte, é muito legal, desde a tua comunicação, por exemplo, até questões ligadas à aprendizagem da linguagem, por exemplo, para pessoas que têm crianças com dificuldades em aquisição de linguagem, né? Então, eu acredito que os processos básicos em psicologia, que muitas vezes têm sido ignorados, inclusive nas redes sociais, né? Eles são de bastante utilidade e são a base para que a gente possa entrar em outras discussões mais aprofundadas e mergulhar em outros conhecimentos que permitam com que você potencialize ainda mais esse aprendizado, certo? Pessoal, eu vou encerrando por aqui, agradecer quem me acompanhou até aqui e espero que tenha sido de algum valor. Lembrando que as inscrições vão estar abertas até domingo, né? E acho que até domingo, o Kennedy confirma aí para nós, mas vão estar abertos até domingo. E que a imersão vai ser no dia 15 e 16, começa às 8 horas e vai até às 6 horas da tarde, com intervalo para o almoço, né? Então, eu espero vocês lá, e que ela vai sim ficar gravada com disponibilidade por um ano, né? Por um ano, porque a gente tem que pagar a hospedagem então não dá para ficar eternamente, né? Mas o conteúdo vai tá acessível para vocês lá, certo, pessoal? Obrigado. Peraí que tem uma última pergunta aqui, deixa eu ver. O Eslan pergunta assim: bom dia, no tédio como evitar o vício? Saindo do tédio, né? Arrumando alguma coisa para fazer. Eu diria que buscando atividades que sejam motivadoras e que concorram com o hábito de usar substâncias, pornografia, jogos online ou qualquer outra coisa. A gente vai falar bastante de formação de hábitos, né? Na neuropsicologia a gente chama de formação de esquemas, né? O esquema é um conjunto de comportamentos encadeados, certo? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, né? E como que isso afeta a nossa motivação. Então eu espero vocês lá. Eu acho que vai ser muito legal. Agora eu estou bem empolgado com isso, né? Agora que eu já briguei com o Kennedy, que a gente já se estapeou aqui e conseguiu construir uma estratégia para vender esse curso que não seja agressiva com os meus valores, né? Eu estou bem empolgadão para a gente poder conversar sobre isso, né? A Rosalia, que foi minha aluna, Hoje as inscrições. É até hoje as inscrições? A Vitória está dizendo que até hoje as inscrições, pessoal. Eu não sabia. Meia-noite. Né? Até hoje, meia-noite, pessoal. Pelo amor de Deus. Eu não sabia. Então, corre lá e faça a inscrição, pessoal. Isso também é para gerar sentimento de urgência em vocês, né? Para gerar compras impulsivas, né? Até hoje, ai meu Deus do céu, vou perder isso. Vai acabar a minha vida se eu perder no curso do Perim. Não vai acabar a tua vida, mas é uma oportunidade de a gente estar lá conhecendo, né? Então, até hoje as inscrições, lembrando que isso é para aumentar o sentimento de urgência e fazer vocês tomarem decisões impulsivas, certo? E a gente se conversa lá,
tá bom? Mas não tome decisões impulsivas, o curso é bom, cara. Mas vai lá, se você gosta do meu conteúdo, se você acha que esse conteúdo vai ser importante, pertinente, me ajuda aí também, né, velho? Eu preciso de incentivos para estar produzindo conteúdo, tá bom? Um abraço, aguardo todos e muito obrigado pela paciência de estarem me assistindo aqui. E a gente se fala então daqui a 2 finais de semana, né? Dia 15 e 16. Encerrando por aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado.